Olá, alunos da Escola Municipal Menezes Cortes. Eu sou o professor Diogo, regente da Sala de Leitura Cazuza. Estou aqui ao ar livre, aqui neste lugar, para a nossa live Roda de Leitura ao vivo desse mês de setembro. Olá, Bina! Essa roda de leitura, essa live foi aberta de uma forma bem surpresa. Eu coloquei lá nos stories avisando que talvez tivesse semana, mas aproveitando que nós estamos com um dia muito bonito, estamos aqui embaixo da copa de 2 árvores. Tivemos quarta-feira passada o nosso Dia da Árvore. Estamos no mês de setembro amarelo, por isso eu estou aqui representando a cor amarela, que é o mês em que nós reforçamos justamente a ideia da proteção contra o suicídio. Opa, voltou aqui, tá? E aí nós estamos juntando tudo, ó. A sala de leitura fez 1 ano que ela reabriu. Gente, vem mais pra frente, pros de trás. Estamos aqui com uma turma também. Quem tá atrás, vem mais tudo pra frente pra ficar mais perto, pra poder ouvir, ó. Vem mais pra cá, pode ficar perto de mim. Vem mais pra cá todo mundo, por favor. Então, tivemos 1 ano do retorno, né, das aberturas da Sala de Leitura Cazuza. Eu fiz 1 ano como professor regente, professor de ciências, né, como vocês devem saber. Então temos muitas coisas para comemorar. E eu tô aqui sentado junto com a turma 74 e nós estamos fazendo uma atividade bem legal chamada Semana da Árvore, aproveitando que foi quarta-feira, né, como eu falei. Estamos aqui rodeados de vários livros. Temos aqui a professora Estefânia de língua portuguesa também, que vai participar, que é a professora da turma 1704. E aí, antes da gente começar, bom dia. Bom dia. Antes da gente começar a leitura, já comentei algumas coisas aqui. Deixa eu virar para cá, entendeu? Que nós tivemos quarta-feira, foi o dia da árvore, né? Todo mundo aqui prestou atenção em mim. Deixa eu só mostrar rapidinho, vou dar uma girada aqui para mostrar vocês, ó, na live. Todo mundo escolhendo a cara, gente. Olha lá, 74. Dá um tchauzinho aí, a professora. Pegou todo mundo? Então, oi, Cauã. Então, quarta-feira passada foi dia da árvore. Então, nós temos aqui muitas coisas para falar sobre as árvores, né? Porque elas são muito importantes pra gente. Por que as árvores são importantes para nós? Aliás, os seres vivos em geral. Quem sabe dizer? Produz oxigênio, não necessariamente o ar, o oxigênio, né? O gás oxigênio, todos os seres vivos respiram. O que mais? Oi? Fornece alimento para nós e para todos os seres vivos, que é o fruto, né? A árvore geralmente é o fruto, mas se a gente for falar de todas as plantas em geral, a madeira, isso que o homem extrai, né? As plantas em geral fornecem oxigênio, não é só a árvore, né? E alimento também não são só as árvores, né? A gente come também folhas, né? A gente come flores, a gente come caule, raízes, né? O que mais? Sombra. Então oferece abrigo, oferece, né, conforto pra gente, de uma certa forma. O que mais? Tem uma coisa importantíssima que está relacionada com a sala de leitura que ninguém falou. Pessoal, se quiser escreve aí nos comentários. Olha lá o nosso diretor aqui, ó, Marco Antônio, ó, tá aparecendo na live, ó. E aí, qual é outra coisa que as árvores têm de importante que está relacionada com a sala de leitura? Mais ou menos. Mas folha... O livro é feito de folhas, né? E as folhas vêm das árvores, né? Vem do tronco da árvore, para quem não sabe, né? Então tem que derrubar a árvore, uma árvore específica, que inclusive é a que está sendo representada aqui na minha camisa, tá? Esses desenhos aqui na minha camisa são folhas de uma árvore, tá? A artista que fez, ela fez uma coisa chamada impressão botânica. Ela pegou as folhas dessa árvore, a árvore que serve pra gente produzir papel. Ela pegou e colocou, botou uma tinta, eu não sei explicar direito, mas ela usou uma tinta e colocou, né? E aí formaram os desenhos dessa folha. Alguém sabe dizer qual é a árvore, de onde se extrai o papel? Essa daqui, que tá desenhada aqui, as folhas dela. É uma árvore que tem folhas compridas, ó. Ih, tem alguém querendo entrar aqui na live, ó. Qual é a árvore? É essa daqui, ó. Eucalipto, isso, ó. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal que tá em casa, ó. Esse aqui é o eucalipto, tá? É onde a gente extrai papel. Essas aqui são as folhas dela, ó. Tá? Muito bem, depois eu passo pra vocês verem.
Eucalipto, tá? E eucalipto ele é importante que ele também é bom para outras... Bom, que eu digo assim, do ponto de vista nosso, né? A gente tem que pensar que o homem extrai da natureza o que ele quer pro seu próprio bem, né? Ele também é utilizado, a madeira dele também é bom para várias outras coisas. A folha tem um cheirinho bom, que é bom pro aparelho respiratório, né? Se fazem coisas com essência de eucalipto pra gente usar em casa, enfim, várias coisas. E agora olha só, aula de história, para quem teve aula de história e lembra bem, né? Antes do papel existir, que o papel vem de uma árvore, certo? Do eucalipto. Antes do papel existir, existia uma outra forma da gente escrever, outra superfície que o homem escrevia, que vinha de uma planta. Quem sabe qual é? Que os egípcios usavam bastante. Rebeca aqui está respondendo, ó. Oi? O que é? Papiro, isso. Antes do papel, existiu o pergaminho, né? Mas o pergaminho não era feito de árvore, era o couro dos animais, né? Mas existia o papiro. Aí eu tenho aqui também, vou passar para vocês, mostrar. O papiro vem de uma planta aquática, tá? Que ela crescia, né, nas margens do rio Nilo, lá no Egito. Então foram os egípcios que utilizavam, tá, dessa folha. Enquanto que o papel vem do tronco da árvore, o papiro vem da base da folha, aquele cabinho da folha, tá? É essa folha aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui primeiro da live, ó. Esse aqui é o papiro, que é a planta aquática, eles tiraram daqui, ó, pra fazer o papiro. O papiro, que é o papel, tem o mesmo nome da planta, que é papiro, tá? E aqui uma outra foto aqui mostrando o papiro, ó. Uma planta aquática. Então foram os egípcios que desenvolveram, vai passando aí. Em cima é o eucalipto, embaixo é o papiro, tá? Que desenvolveram essa técnica, né? Para poder escrever. E foi bastante difundida até chegar ao papel. Como nós estamos, então, falando sobre a importância do papel, a importância da árvore, né? Que é importante a gente preservar as árvores, né? Porque se elas... Da forma como está acontecendo o desmatamento, né, na Amazônia, por exemplo, está já trazendo consequências para nós aqui que moramos bem longe da Amazônia. As árvores têm tanta importância que até a mudança do clima, né, até a formação do clima, elas ajudam. Então você derrubar uma quantidade muito grande faz com que aconteçam problemas em outros lugares, né? A Amazônia está lá no norte do Brasil, pegando outros países também da América do Sul, e a gente está no sudeste, né? Aqui no litoral. Então a gente já está vendo os efeitos climáticos por causa da derrubada. E outra coisa, a Amazônia é formada por várias árvores de várias espécies. Se o homem continuar desmatando, vai chegar no momento que a própria floresta não consegue mais se reconstruir, tá? Isso também é outro problema sério que a gente tem que pensar. Então esse bate-papo aqui é pra gente pensar que a gente precisa preservar as árvores, porque ao mesmo tempo que a gente está aqui nesse lugar agradável, por que está agradável? O sol não está batendo, né, em cima da gente direto, porque tem as árvores que estão protegendo. Então a gente está sentindo menos calor se a gente estivesse, por exemplo, ali, né, perto do muro. Então tem toda uma importância, né, ecológica das árvores também, porque as árvores não servem só para servir a gente, tá? A árvore não dá o papel, é o homem que derruba a árvore, né? Aí tem que replantar para não fazer falta, aí pega. E ela tá lá quietinha, tendo a sua importância, gerando equilíbrio onde ela existe. Então olha só, eu vou fazer a leitura de uma história aqui desse livro, tá? Na verdade não é uma história, é um livro chamado Livro das Árvores, tá? Escrito por indígenas da tribo Ticuna, tá? É uma tribo indígena. Eu vou ler só uma história daqui, depois a professora Estefânia vai ler também uma história que também está relacionada com indígenas, né? Viu? Papel. Por que indígenas? Porque a gente está no mês também, olha quanta coisa, setembro. Setembro amarelo, dia da árvore, ainda temos também o bicentenário da independência do Brasil, tá? Que foi dia 7 de setembro. E aí a gente está falando muito sobre os povos originários, que foram justamente os povos que foram deixados de lado depois da independência, da proclamação da República, que são os indígenas, né? Muitos continuam morrendo aí, perdendo suas terras, e os africanos que vieram trazidos, né, no tráfico lá negreiro. Então nós, hoje em dia, somos resultado dessa mistura toda. Todos esses povos orientais, europeus também, tudo, né? Então a gente precisa também refletir sobre esses povos que têm a cultura e tem muita coisa para ensinar pra gente, tá? Inclusive tem esse livro aqui só pra fazer propaganda, depois vocês podem pegar, que é o Tupi que você fala. Esse livro é legal porque, não sei se a pessoa já leu pra você, já leu?
traz várias palavras de origem tupi que a gente fala. Então até no nosso vocabulário a gente herdou a cultura dos indígenas, tá? Então aqui, esse livro aqui, o Livro das Árvores, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai contar... Deixa eu ver, escolher uma história aqui, peraí. Ó, essa história aqui chamada Naineku. Eu não sei ler porque é uma palavra indígena. Tá? Acho que tá ao contrário aqui no celular, fica ao contrário. Deixa eu virar pra cá. Tá, então esse livro é legal porque ele é todo ilustrado. Vocês podem pegar depois, tem umas fotos. Tá? Tem os desenhos. Esse livro vai contar a origem das coisas, tá? E tá tudo relacionado com árvores, tá? As pessoas, ele tem o nome das árvores e o nome dele indígena, tá? Na língua do Ticuna, porque cada tribo indígena tem uma língua, né? Essa que é a diversidade do nosso país também. Então ele vai contando, por exemplo, como é que surgiu esse rio aqui, a primeira história vai contar, tá? A partir de uma árvore, enfim. Vamos lá para Naineku. Naineku é o conjunto de árvores de várias espécies. É a floresta toda, então eles chamam uma floresta, o Ticuna, de Naineku. Olhando de cima parece tudo igual, mas quem vive dentro da floresta sabe que cada árvore tem seu lugar para nascer, dar flores e frutos. Então, no lugar da floresta, cada árvore tem um lugar específico para ela nascer. Algumas árvores são próprias da terra firme, como a abiurana, cedrorana, jatobá, patauá, matamatá, sorva, tento, anauirá, pamá, muirapiranga, araratucupi, taniboca, castanheira, coquita, louro, acapu, cumaru, jutaí, tucumã. Opa, Tucumã. Tenho aqui do Tucumã aqui, perdi. Depois eu mostro pra vocês do Tucumã. Tem um livro aqui do Tucumã. Copaíba, aguano, andiroba, guariúba, castanha de paca. Tudo isso é o nome de árvores, tá? E você já deve conhecer algumas. Por exemplo, eu falei aqui da castanheira, né? Mas jatobá a gente conhece, né? Patauá, talvez. Quem gosta de comprar produtos cosméticos, às vezes eles vêm, né? O cheirinho deles vem dessas árvores, aí você consegue lembrar. Andiroba, tem sabonete, né? Feito disso. Outras nascem na várzea, como a castanha de macaco, apuí, mulateiro, pau-brasil, né, que é a árvore que deu origem ao nome do nosso país, samaumeira, seringueira, da onde a gente extrai, né, a borracha, táxi, ou taxi, não sei, ucuúba, eu conheço essa, arapari, urucurana, genipapo, que a gente come, né, o fruto, louro cheiroso, taperebá, taniboca da várzea, jacareúba, paracuúba, assacu, envireira, cacau. Cacau é bom por quê? Porque a gente faz o chocolate, né? Embaúba, bacuri, malbarana, capinuri, pau de colher, caxinguba. Só o nome de árvore. Algumas árvores nascem espalhadas pela mata. Outras se agrupam como as buritis, açaís, seringueiras, castanheiras, caranãs, inajás, bacabas, patauás, tucumãs, paxiúbas. Tudo nome de... parece um glossário de árvores. E assim formam-se os buritizais, os açaizais, os seringais, os castanhais. Quer dizer, as florestas cheias dessas árvores, tá? Esses lugares onde certas árvores ficam juntas são importantes, porque na época das frutas elas atraem muitos animais. Há mais alimento, a caça aumenta. É tempo de muita fartura para todos. Olha só a importância disso aqui que ele está falando. Muitas árvores juntas, na época da reprodução, formam o fruto. Dentro do fruto está o quê? A semente. Então, o fruto é a estratégia que algumas árvores têm de fazer com que a semente vá para longe. Porque aí o animal vai pegar o fruto, vai comer e vai jogar a semente longe, né? Jogar da forma que dá, né? Para ele. Então aí você consegue uma coisa chamada dispersão. E aí você tem árvores, muitos animais procurando as árvores, fonte de alimento para os indígenas. As indígenas podem caçar ou colher os frutos. Então, tá vendo? Esse é o equilíbrio ecológico que acontece, né? Entre as plantas, e as árvores são importantes por causa disso. Aí aqui continua falando de outras árvores, tá? É a continuação da história, mas eu não vou ler pra gente poder dar aqui o tempo para a professora. Vai falar do açaizal, que é o açaí que vocês gostam, né? Vocês gostam de tomar açaí? Ele vem dessa árvore aqui, dessa planta.
E o buriti, tá? Que é muito utilizado em cosméticos também, né? Tá ok? Então agora a professora Estefânia. Cadê o livro? Tô procurando o livro do coisa, depois eu acho. Ah, não, da. Tá aqui, achei. Tucumã, o livro foi falado do Tucumã, ó. Esse aqui é o fruto dessa planta, Tucumã. É um livro de poesias também que vocês podem pegar emprestado, tá? São poesias indígenas, foi escrito por uma autora indígena também, tá? São só ideias pra vocês. Agora a professora Estefânia, pode ficar à vontade que eu coloco. Você quer estar aqui? Hã? Quer ficar em pé? Não, pode ficar. Prefere sentar? Não, não tá vendo? A professora Estefânia. Bom dia. Eu faço contação de histórias, mas em pé, sou baixinha, prefiro fazer em pé porque eu preciso me expressar. Bom, quando falou sobre contar uma história, né, em homenagem ao Dia da Árvore, eu pensei em várias histórias, existem várias histórias muito interessantes, mas me veio esse conto, né, que é O Homem da Árvore na Cabeça, do escritor Celso Sisto e do ilustrador Ângelo Abu. Os dois são os autores desse livro, tá? Na verdade, esse livro, gente, é um reconto, tá? É um conto da tradição oral africana, tá? Que tem tudo a ver com o nosso tema, com o que a gente vai trabalhar nesse bimestre, né? Que na verdade é um conto que foi recolhido da tradição oral, né? Antigamente as pessoas não escreviam os livros, né? Então eles contavam as histórias que eram passadas de pai para filho, né? E iam contando exatamente embaixo de árvores, na natureza, de um para o outro, né? E sempre era uma pessoa, né, que contava, que tinha essa sabedoria em contar essa história. E que nós chamamos de griot, tá? Então é um termo que nós vamos estar utilizando e trabalhando daqui até o final do ano. Então por isso que eu escolhi esse conto popular, tá? De origem africana, tá? É um conto, na verdade, ele é um reconto, porque o escritor, ele recontou, né, com as suas palavras, e ele é um conto, né, da tradição oral da Tanzânia, tá? E eu quero que vocês prestem atenção não só na história, mas nas ilustrações, que as ilustrações fazem parte da nossa linguagem não verbal, é a linguagem, né, é o visual, que também contribui muito para a contação dessa história, tá? Bom, o homem da árvore na cabeça. Molefe era um homem que se julgava muito bom. Ele achava que nunca tinha feito mal a ninguém e achava um homem, ele se achava com muitas virtudes. E um dia, do nada, começou a crescer na sua cabeça um galho. E esse galho foi aumentando e vieram outros galhos. E quando foi ver, era uma pequena árvore que estava crescendo na sua cabeça. No início, não dava para perceber. Ele conseguia esconder embaixo de um chapéu ou, né, de alguma outra coisa. Ninguém reparava muito. A primeira a reparar que havia algo diferente na sua cabeça foi a sua própria mulher. E ela foi a primeira a falar: homem, eu não estou acreditando. Tem uma figueira na sua cabeça. E ele apalpou a cabeça e disse: é mesmo. A partir do momento que a própria mulher e outras pessoas começaram a observar que tinha algo estranho na sua cabeça, aquilo começou a incomodar a Molefe. Quando começou
aparecer a árvore, todos, por onde Molefe passava, todo mundo apontava. Olha lá, um homem com uma árvore na cabeça. Depois começaram a vir pessoas de outros lugares só para ver Molefe. E isso começou a incomodar Molefe, tá? E as pessoas vinham e falavam, é uma miçanga. Outros falavam, não, é uma amoreira. E outros comentavam, não, gente, é uma acácia. E essa árvore crescia, e ela foi ficando tão grande que ela balançava. E à medida que ela balançava, a cabeça de Molefe doía. E ela não só balançava, como ela atraía também pássaros. E isso começou a incomodar demais o Molefe. E ele virou para sua esposa e falou, pelo amor de Deus, corte essa árvore da minha cabeça. Eu não aguento mais este peso. Eu não aguento mais todo mundo olhando para mim. E a sua mulher falou, homem, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, você vai sangrar até a morte. E ele começou a ficar muito preocupado. Observe as cores. Observe Molefe com a árvore na cabeça. Molefe, ele estava muito incomodado com aquilo. E diante do perigo, que a árvore estava ali, alguma coisa de mal iria acontecer, provavelmente, e ele não podia cortar, ele foi procurar aquela que todos diziam que ter a cura para aquilo. A fama de uma curandeira, ela ia longe, né? E lá ele foi. Ele percorreu um longo caminho até chegar a essa curandeira, que morava numa casa bem longe, numa aldeia distante, numa cabana, toda feita de paus e palha. E ela tinha um gadinho que ela cuidava, e ela também produzia cestas e ajudava as pessoas que mais necessitavam. O nome dela era Onaleno. Ele andou durante muito tempo até chegar à casa da Onaleno. Ele caminhou por muitas e muitas horas e dias. E ao caminhar, ele se deparou com muitas pessoas apontando para ele, muitos curiosos, queriam saber que homem era aquele. E falavam, meu Deus, nunca vi nada igual. O Molefe se sentia envergonhado, se sentia triste, incomodado. E ele ia pensando e pensando, será que aquela senhora poderia realmente curá-lo daquilo? Porque logo com ele estava acontecendo aquilo. Porque logo uma árvore, uma figueira estava crescendo na sua árvore. Ao chegar na casa, ele olhou e pensou, eu sempre me comportei bem, nunca fiz nada de mal, eu não entendo porque isso está acontecendo comigo. Ao se deparar com Onaleno, ela perguntou para ele, você nunca fez nada de ruim para merecer isso? E ele falou, não, eu nunca fiz nada. Você nunca pensou em fazer nada
de ruim? Não, eu sempre fui um homem cheio de virtudes. Eu nunca pensei em fazer nada de ruim. E ela falou, bom, uma árvore não cresce na cabeça de ninguém sem motivos, mas eu vou te ajudar. Pegou um punhado de ervas, estendeu a Molefe e falou, esse punhado de ervas vai lhe curar. Toma esta erva por 7 dias, e aí a árvore sumirá da sua cabeça. Molefe ficou meio cismado com aquilo. Como que um punhado de ervas poderia tirar aquela árvore da cabeça dele? Mas, ao mesmo tempo, aquela senhora era como se ela estivesse lendo os pensamentos de Molefe. E falou, olha, essa erva é uma erva milagrosa. Não pense que é uma erva qualquer. E aí, ele pensou bem, aceitou a erva, mas ela falou, quando a árvore cair da sua cabeça, você virá e me trará 2 vacas como recompensa. Molefe já não tinha mais nada a perder, ele só queria se livrar daquilo. E ele foi embora, decidido a trazer realmente as vacas e a comer as ervas. No primeiro dia que Molefe comeu a erva, ele achou a erva amarga demais. No segundo dia, ele achou azedo. Já no terceiro dia, ele já começou a achar aquela erva saborosa. E foi comendo. E no 7º dia, ele já não estava nem mais ligando pro gosto da erva. A vontade de que aquilo tudo acabasse era tão forte que não importava o gosto da erva. E realmente, no 7º dia, a árvore caiu com a brisa do amanhecer. A esposa de Molefe ficou muito curiosa com aquilo, e ele também, e ela aproveitou o caule daquela árvore e fez também, cortou, né, e fez lenha daquelas árvores, né, que estava já no chão. Agora, a mulher de Molefe falou para ele, não se esqueça, Molefe, você agora tem que cumprir com o seu acordo com aquela senhora. O que você tem que levar para aquela senhora? O que ele tinha que levar como gratidão, como recompensa? O quê? 2 vacas. Mas Molefe sentia-se livre demais, sem aquele peso, sem aquela pressão, sem ter que dividir aquele tronco, aquele peso com ninguém. E ele falou, eu não vou levar 2 vacas coisa nenhuma. Aquela bruxa velha, de língua afiada, não vai me levar na conversa. Essa árvore cairia da minha cabeça uma hora ou outra. Era só uma questão de tempo. Eu não tenho nada para dar para ela. Mas o vento soprou e aquilo chegou nos ouvidos. E a Dona Lena ficou sabendo que a árvore tinha caído e que ele estava decidido a não dar nenhuma vaga, a não cumprir com o prometido. Molefe levou a vida, foi levando a sua vida numa boa, mas aquela velha senhora mandou um homem de sua confiança para cobrar o que foi combinado. Quando o homem chegou, Molefe recebeu o homem com muita má vontade e começou a mandá-lo embora com uma surra de vara da figueira, e ele sumiu dali. Muito bem, o homem foi embora
Molefe já estava com a árvore longe, mas sentiu a cabeça pesar. A cabeça de Molefe começou a pesar novamente. E no fim do dia, em frente a uma cabana, ele sentiu que outra árvore arriscava crescer na sua cabeça. Só que dessa vez parecia uma árvore mais forte, mais pesada, um baobá. E para quem conhece um baobá, é uma árvore muito frondosa, que não para de crescer com seus galhos retorcidos. E ele começou com uma voz muito nervosa, falando: meu Deus! Isso é baobá. Será que agora é um baobá que vai crescer na minha cabeça? Ele se desesperou, começou a puxar os cabelos e de nada adiantou. Era impossível se livrar de um baobá. Olha como estava a cabeça de Molefe. Deixa eu ver. É sério, da live. Bom, Enorme. diante disso, completamente envergonhado, o que vocês acham que Molefe fez? Não? Como é que ele ia esconder isso? Não dava. Se enterrou. O que ele fez? Enterrou? Se enterrou. Não. O que restava a Molefe fazer? Cortar. Será que ele cortou? O que ele fez de errado? O que ele fez de errado, gente? Ele não cumpriu o trato. E aí, envergonhado, ele foi até aquela velha senhora e levou as 2 vacas que ele havia prometido. Ela sabia que ele iria procurá-la, porque só ela poderia livrá-lo daquele mal. E aí ele falou, ela falou: eu sabia que você viria atrás de mais ervas, mas desta vez que você trouxe 2 vacas, desta vez eu não quero 2, eu vou querer 4 vacas. O mal, ele só se cumpre com a palavra, Molefe. Você disse que era um homem de grandes virtudes, que nunca havia feito mal a ninguém. Mas você é um homem sem palavras. O homem se enfureceu, bateu com os pés no chão, bufou de raiva, mas não adiantava. Não, ele tinha pressa e ele atendeu o que aquela senhora estava falando. E ele realmente pensou, realmente ele não tinha cumprido com a palavra. E o que é um homem sem a sua palavra? Esse foi o grande defeito de Molefe, não cumprir com a sua palavra. O tempo passou, ele levou as ervas para a sua casa, comeu as ervas e realmente aquela árvore caiu do topo da sua cabeça. E ele resolveu, ele pensou e chegou à conclusão de que o grande erro de Molefe foi não ter cumprido com a sua promessa, com a sua palavra. Para alguns povos africanos, povos indígenas e outros, a palavra de um homem é algo muito valioso. Esse é o grande ensinamento desse ponto africano. A palavra de um homem, ela deve ser levada, ela deve ser, na verdade, o quê? Tratada, né? Com muita responsabilidade. Todo mundo tem que ter muita consciência da palavra. Aquilo que a gente promete,
qualquer promessa, ela deve ser cumprida, tá? Então essa é uma grande lição deste conto de tradição oral recontado pelo Celso Sisto, o homem da árvore da cabeça. Eu vou pedir para que vocês, na minha aula, na próxima aula, que a gente possa fazer essa ilustração. Ok? Entenderam? Acabou não. Pode sentar. Não, só pra falar aqui. Gente, Olha só, pode sentar, esperem. Não acabou. só pra falar também que o mesmo autor que escreveu, né, esse livro aí, O Homem com a Árvore na Cabeça, ele também tem um livro aqui que a gente tem na sala de leitura, tá? Chamado Africanear, que também tem contos africanos. Cada conto aqui é de um povo, né, uma etnia diferente africana. E tem um conto aqui chamado Cabelos Compridos, que também está relacionado com uma árvore sagrada, tá? E aí vocês podem também pegar emprestado, tá ok? E aí ela falou aqui rapidinho do baobá. A gente tem aqui no livro Pequeno Príncipe, também fala sobre essa árvore, tá? Baobá, essa aqui grandona, também é uma árvore africana, tá legal? É isso aí, valeu por terem participado, podem ir. Vou continuar aqui na live para finalizar. E aí, gente, então a live de hoje não vai durar 1 hora. A gente teve 2 contações de histórias, tá? Quero aproveitar aqui quem tiver aqui online, se alguém quiser fazer uma leitura, o momento é agora, escreva aí no chat. Professor, eu quero fazer leitura, que aí eu posso finalizar, ou então até fazer a leitura de mais uma história rapidinha aqui. Qual que eu posso ler aqui? Já que eu falei sobre o tupi, eu posso ler um pouquinho sobre esse tupi aqui, que é legal. Deixa eu ver se alguém escreveu, alguém que está aqui online, se quiser, eu vou finalizar com mais uma história então. Então, enquanto eu leio essa história, tá? Se você quiser ler, fazer alguma leitura, você me avisa aqui, que aí você entra online. Eu vou ler esse aqui, ó, um pouquinho desse, o tupi que você fala. Pena que aparece ao contrário aqui na live fica ao contrário. Mas dá pra gente ver as figuras, né? Vamos lá. Aposto que você sabe falar tupi e eu provo aqui. O autor, que se chama Cláudio Fragata, esqueci de falar, né? Ilustrações Maurício Negro, o mesmo ilustrador desse livro aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Cadê? Africanear, tá? Celso Sisto, né, o autor. O Maurício Negro foi quem fez a ilustração desse livro aqui também, Tupi que você fala. Nós temos também um livro desse estilo aqui também sobre a África, né, palavras de origem africana que a gente fala no nosso dia a dia. Você entende quando dizem guri, jabuticaba ou jabuti? Com certeza entende. Sabe que bicho é quando falam sagui, tamanduá ou siri? E sucuri, jacaré, capivara, arara, urubu, tucano, paca ou tatu? Aqui tem as ilustrações, ó. Tudo isso são palavras indígenas. Ó, agora que vai aparecer uma árvore, ó. Sabe que fruta é se falam caju, guaraná, pitanga ou maracujá? O caju vem de uma árvore. Guaraná também, lá da Amazônia. Pitanga também. Maracujá já não. Tchau. Sabe o significado da palavra abacaxi? Então, tudo isso é tupi. Também é tupi. Samambaia, sabiá e paçoca, que a gente tanto gosta de comer. Olha aqui uma samambaia. Exemplo de uma samambaia bem aqui do meu lado, ó. Isso é uma samambaia. E piranha, né, que é o peixe, né, que tem lá na Amazônia. Taquara, que é essa planta aqui, onde tem essa perereca aqui subindo. Perereca também é palavra de origem tupi.
taturana e peteca, que a gente quando é criança gosta de brincar. Você entende quando falam pororoca ou faz cara de boboca? Se falam saci, você sente um arrepio e escuta um assobio? Olha lá a figura aqui do saci. Saci também é de origem tupi. Viu como você entende tudo, sim, senhor, sem precisar de um tradutor? Que a gente já conhece todas essas palavras. Oi, professora Luciana, entrou aí na live, um beijo. Estou falando aqui, Luciana, sobre um livro que apresenta palavras de origem tupi, aproveitando que a gente está no bicentenário, né, da independência. Esses povos indígenas, a gente tem muito que aprender com eles, né? A cultura deles está bem, foi bastante absorvida a nossa cultura e muitas pessoas não se dão conta disso, né? Até do vocabulário. Esse é o objetivo da leitura desse livro aqui. Você já falava tupi e não percebia, mesmo falando todo dia. Oi, Gabriel, tô vendo você aqui na live, Gabriel. Vai vir já pra escola, né? Comendo pipoca ou amendoim, você é um pouco curumim. Todas essas palavras são de origem indígena. E assim acaba o livro, ó. Termina aqui com um curumim, que é um índio, né? Criança, segurando um saco de pipoca. E tem aqui algumas árvores representadas também no desenho, ó. Bem legal, que vem de encontro ao nosso tema, tá? Dessa live aqui. Então nós já estamos já com 41 minutos. Alguém escreveu querendo ler, acho que ninguém, todo mundo tem vergonha, né? Mas não faz mal. Eu vou então terminar aqui essa live mostrando novamente a figura, porque isso é importante. Aí, professora Luciana escrevendo, né? Nossos ancestrais, assim como os africanos. Eu falei também dos africanos, né? São os povos originários, né? Daqui do Brasil. Nós temos um pouco de cada um deles. A gente carrega um pouco a genética, né? De todos esses habitantes. E a gente tem que aproveitar o bicentenário para falar bastante sobre eles. Não é verdade? A gente repensar sobre a importância que eles têm na nossa vida. Que a gente herdou muita coisa, né? Tudo. Comida, vocabulário, artesanato, objetos, tudo. Se a gente for olhar, muita coisa vem dos indígenas e dos africanos. Então eu vou terminar aqui essa live mostrando essa árvore daqui, que se chama eucalipto, da onde vem a folha, o papel. Graças ao papel existe a sala de leitura. Tá aqui, pra gente conhecer. Na minha camisa também tem, ó, desenhada, né, impressa, né? A gente chama de impressão botânica. Folhas de eucalipto, para representar também essa semana. Aqui a folha, ó, do eucalipto, com as flores, uma folha comprida. O papiro, que também foi uma planta, não é uma árvore, mas uma planta aquática, da onde se extraía um tipo de papel, né? Que era o próprio papiro, utilizado pelos egípcios, né? No Egito Antigo. Aqui mostrando que era uma planta aquática. Tá bom? Vou deixar essa figura na sala de leitura para você conhecer. Então é isso aí, mais uma live, mais uma roda de leitura realizada pela Sala de Leitura Cazuza. Fico por aqui. A próxima será mês que vem, com outras novidades. Sempre temos novidades, né? E acho que vai ser bem legal. Então tchau, tchau, gente. Assistam e participem sempre. Tchau, até a próxima.